Aqui, Fernando Horta, seja muito bem-vindo aqui, felicidade te ver, meu querido. Olha só, Horta, o Donald Trump disse agora há pouco no Twitter que, no Twitter, não sei se foi no Twitter, porque eu não sei se ele está penalizado ainda, mas ele disse que os Estados Unidos estão às vésperas de uma crise financeira pior que a de 1929. Eu fiquei curioso porque ele não disse 2008. Qual foi pior, afinal de contas, 29 ou 2008? Seja bem-vindo, Fernando Horta. Tudo bom, Conde? Um grande abraço para ti, um grande abraço para quem está nos assistindo. O Trump foi liberado nas redes sociais, sim. Essa é uma das novidades, né, que o bilionário que comprou o Twitter fez. O Elon Musk fez, que foi liberar novamente o acesso a ele às redes sociais, casualmente próximo da eleição, né? Só um acaso, claro. Com relação às crises, a gente pode dizer que a crise de 29 foi, do ponto de vista psicológico, muito pior, porque foi a primeira vez que o mundo se viu frente a uma debacle do sistema capitalista, e naquele momento uma série de pessoas não sabia muito bem como é que reagia, os próprios governos não entendiam o que estava acontecendo, então nós tivemos uma quantidade gigantesca de suicídios, enfim. Agora, em termos de perdas financeiras totais, a de 2008 foi maior que a de 29, né? Então, de qualquer forma, é bom que a gente tenha já na cabeça que, né, são duas enormes crises. O capitalismo é cheio de crises, nós temos outras pequenas aí no meio, mas são duas enormes crises que estão na nossa memória. Então veja que talvez nós estejamos entrando em ciclos ainda mais breves, né, de distanciamento entre uma crise e outra. De qualquer forma, o economista que previu a crise de 2008, a crise de 2008 só foi antecipada por uma pessoa nos Estados Unidos, um economista, e esse economista que previu a crise de 2008 fez uma matéria, se não me engano, ontem, dizendo exatamente o que o Donald Trump está dizendo ali. Eu acho até que o Donald Trump pegou dessa informação, dizendo que os norte-americanos estão rumando a mais uma crise financeira de tremendo impacto. O engraçado, Conde, que eu fico me perguntando é que eles diziam que as sanções econômicas iam destruir a economia da Rússia, né? Eu me lembro disso, não lembra? Me parece que era a economia da Rússia que ia ser destruída. Não sei o que aconteceu, que agora parece que a economia americana sentiu alguma coisa. Fernando, de fato, né? A Rússia, que até onde eu sei, não está com problemas graves econômicos nesse momento. Agora, sobre o que aconteceu nesse banco, que é um banco específico ali do Vale do Silício, é um banco, enfim, que cuida de contas bilionárias, né, da tecnologia. Olhando daqui de longe, Horta, o que você acha que pode acontecer ou ser desencadeado na economia estadunidense? Dá para ter algum tipo de prognóstico assim à distância? Então, Conde, o banco que faliu, o Silicon Valley Bank, não é um dos maiores bancos norte-americanos, inclusive não está nem entre os 10 maiores, tá? Então, acho que o risco sistêmico disso é bem baixo, né? Diferente se fosse um JP Morgan, se fosse um Citi, né? Aí você teria problemas, mas eu acho que esse é um banco, do ponto de vista sistêmico, menos importante. Agora, por esse banco passavam praticamente todas as startups de tecnologia dentro dos Estados Unidos. A especialização deles era exatamente o financiamento dessas empresas de alta tecnologia. Então, por aí as coisas podem ter algum problema e alguma gravidade, além de afetar, óbvio, a confiança dos mercados, né? Vamos lembrar que o sistema bancário norte-americano está entre os mais desregulados do mundo. Só para você ter uma ideia, Conde, no Brasil, toda vez que você deposita R$1 no banco, o banco pode emprestar uma quantidade de dinheiro bem maior do que aquela que ele tem depositado. Isso é chamado de multiplicador bancário, né? Se não me engano, no Brasil, esse multiplicador bancário é 7, 8, acho que é por aí. Mas mais do que isso não passa, tá? Nos Estados Unidos não existe regra para isso e você tem instituições bancárias operando com multiplicadores de 40. Então, cada dólar que coloca, eles emprestam 40. E aí é óbvio que isso é um risco muito grande, porque se houver qualquer descompensação, qualquer problema no fluxo, eles acabam entrando em situação irreversível, né? Que parece que estava acontecendo aqui. Então, eu acho que do ponto de vista sistêmico financeiro é pequeno, é óbvio que o governo
governo agiu ali para estancar a questão do sentimento de segurança, né, do medo dos mercados. Agora, nós temos que ver qual vai ser esse impacto exatamente na indústria de alta tecnologia norte-americana, que é a indústria hoje, ou talvez uma das mais valiosas que os norte-americanos têm. Tá aí o Fernando Horta explicando aqui um pouco dessa situação nos Estados Unidos, situação financeira. É um alerta para o Brasil também, né, Horta? Porque muita gente, inclusive o próprio Fernando Haddad, o ministro da Fazenda, né, diz que a quebra das lojas americanas, aquela fraude contábil, ela já contaminou parte aí enfim, do varejo dessas lojas online e outras que trabalham com esse tipo de mercadoria, como as americanas, no Brasil, né? Isso tem um impacto forte aqui também. Levando em conta essa situação que também pode respingar no Brasil da quebra do banco estadunidense, somado aí a questão das americanas, a tensão pré-aprovação da nova âncora fiscal, que está dando o que falar em Brasília, quais são suas leituras aí para esse momento? Eu acho que essa questão nos Estados Unidos necessariamente não deve, a questão da quebra do banco não deve provocar maiores problemas aqui no Brasil. Agora temos que ver como é que o Federal Reserve, né, como é que o Banco Central norte-americano vai reagir. Porque se o Banco Central norte-americano subir os juros, aí nós teremos problemas, porque quando os Estados Unidos sobem os juros, você tem uma corrida de capital em direção aos títulos norte-americanos, né? E obviamente que países que estejam tentando se financiar através da captação de dinheiro internacional terão mais problemas para obter esse dinheiro, porque os investidores preferem sempre a economia, a segurança da economia norte-americana, do que necessariamente algum outro espaço de risco. Então tem que ver qual vai ser a atitude do Fed, que nesse momento a única coisa que eles fizeram foi garantir a liquidez dos clientes, oferecendo a eles 50%, pelo que eu li, 50% do saque imediato do que eles tinham na conta, e os outros 50% em até 6 meses, de 3 a 6 meses, dependendo do processo de renegociação. Agora, tem que ver como é que isso vai mexer com a economia norte-americana como um todo e ver o papel dos juros ali para a gente apreciar se o dólar vai subir ou não. Com relação ao Brasil, eu tenho a impressão que nós estamos num caminho um pouco equivocado. Nós estamos acreditando que a reforma tributária vai permitir que o Brasil cresça, como se a reforma tributária gerasse demanda por si só, Conde. E não é verdade, a reforma tributária não gera demanda. O que gera demanda são os investimentos efetivos, tanto da iniciativa privada quanto do Estado. Se a iniciativa privada não está fazendo, é função do Estado iniciar esse processo de desenvolvimento, é função do Estado girar essa primeira vez, essa roda, para que as pessoas tenham condições de terem emprego, terem renda, passarem a consumir e as coisas começarem a andar. Eu acho que a gente vai priorizar uma percepção em que nós precisamos estar com as contas ok, precisamos ter um arcabouço tributário robusto. A gente priorizar isso frente necessariamente aos investimentos de Estado para a geração de demanda, eu acho que é um erro um pouco estratégico. A gente vê o presidente Lula caminhando o Brasil inteiro e dizendo que vamos retomar as obras em todos os lugares, tentando efetivamente gerar essa confiança de investimento, mas a questão é que parece que isso não tem escala suficiente para exatamente mover a economia brasileira como precisaria, especialmente num cenário em que você tem 13,75% de juros, né? Devem cair na próxima reunião do Copom, mas eu tenho a impressão que vai cair 0,25 ponto percentual, Conde, o que não vai servir de absolutamente nada para que a gente possa ter algum tipo de melhoria na economia. Né? Muita gente dizendo que simplesmente vão fazer uma ata um pouco menos hostil ao governo federal e só. Nada mais do que isso. Fernando Horta, eu quero trazer um tema importante para você, que é o Fernando Haddad. Fernando Haddad deu uma entrevista à CNN na sexta-feira e foi muito boa a entrevista, o programa lá do William Vac. Aliás, a gente está tentando trazer o Fernando Haddad aqui também para a TVT. E ele está dando mais entrevistas agora, e eu fiquei impressionado com o fato, Fernando Horta, de que como o Haddad cresce quando ele é arguído, questionado, né, numa entrevista, a rigor, né? E ele falou tantas coisas ali importantes, me pareceu uma voz muito, agora de fato, posta no governo, além da voz do Lula. Quer dizer, o governo tem uma outra voz agora,
na sua concepção, não sei se você viu a entrevista, mas você conhece muito bem o Haddad, a maneira com que ele procede, o perfil dele, e se você acha que é relevante isso, quer dizer, que o governo tem uma outra voz agora, de fato, técnica do ponto de vista econômico. Eu vi, Conde, a entrevista, mas te confesso que eu não fiquei tão seduzido por ela assim. Primeiro, é óbvio que o Fernando Haddad tem uma capacidade intelectual muito diferente de qualquer outro que operou esse Ministério da Economia, pelo menos nos últimos 6, 7 anos, tá? Então, vamos deixar isso muito claro. É muito certo também que o Haddad é muito mais cordato e muito mais capaz de responder, né, de forma civilizada do que os participantes do antigo governo. Agora, me preocupou demais a entrevista do Haddad, porque não houve uma ênfase em geração de emprego, não houve uma ênfase em projeto de reindustrialização do Brasil, não houve uma ênfase nem como explicar efetivamente o que nós vamos fazer a partir daí, né? Me pareceu que o Haddad estava ali defendendo esses primeiros 60 dias de reorganização da economia, em que ele, Haddad, optou por uma percepção mais conservadora de primeiro arrumar a casa, diminuir o déficit, acabar com tudo isso para deixar o mercado um pouco mais calmo, para depois a gente começar esse crescimento. Eu não sei se a ordem desses fatores nos ajuda bastante, eu senti falta disso. Agora, há que sinalizar aqui que, no meu entendimento, a voz do Lula e a voz do Fernando Haddad estão em alguma dissidência uma com a outra. Enquanto o presidente Lula clama desesperadamente por investimentos e clama pela queda dos juros de forma imediata e constante, o Haddad, de alguma maneira, trabalha na perspectiva do tripé macroeconômico, com um superávit fiscal e tudo mais. Então, eu acho que eles estão um pouco diferentes. Parte, né? Tá no script, né? A função do Haddad. Se o Haddad tivesse, por exemplo, no Ministério do Desenvolvimento, ele ia ter outro discurso também, né? É ossos do ofício, ou não? Pois é, eu acho que sim, mas o problema é que a pessoa que está no Ministério do Desenvolvimento, aliás, no Ministério do Planejamento, vamos dizer ali, né, não está tendo um discurso mais voltado para o desenvolvimento, muito pelo contrário, a Tebet consegue ser ainda mais conservadora do ponto de vista das percepções econômicas do que o próprio Haddad, né? Então a gente acaba tendo o presidente Lula, querendo que a coisa comece a andar, e a equipe econômica do governo segurando, sendo extremamente conservadora, tentando trazer aí alguma mudança econômica a partir da percepção de risco zero. Quer dizer, nós não vamos nos incomodar com o mercado, nós não vamos ter problema nenhum de disparada inflacionária, nós vamos fazer as coisas de pouquinho em pouquinho para que a economia tenha uma base sólida para crescer. Foi essa a mensagem que o Haddad deixou ali. A questão é que parece que isso não é suficiente, especialmente se você tem um Banco Central hostil, como é o nosso caso. Era preciso, no meu entendimento, Conde, que o Ministério da Economia fosse mais audaz, fosse mais corajoso e tentasse algumas questões, algumas ações mais específicas, fugindo um pouco dessa ortodoxia econômica e entrando em caminhos de um pouco mais, teorias mais recentes a respeito disso, para que nós tivéssemos um resultado mais cedo. Lembra, né, Conde, que nós temos um prazo para isso, né? O capital político do presidente Lula, ele não vai segurar o governo por todo o tempo. É preciso que o governo comece efetivamente a gerar as condições para sua sustentação. E a economia é essencial nesse aspecto. Então eu acho que nós temos mais ou menos até a metade do ano para começar a ter sinalizações fortes de que a coisa vai mudar. Se isso não acontecer, a pressão vai ser muito grande em cima do governo. Do preço da carne, da picanha, né, que foi inclusive um dos temas aí do período eleitoral. O que isso diz para você? Nós estamos rumo a uma normalização, vamos dizer assim, da economia que foi espancada pelo Paulo Guedes no governo passado? Eu não sei, essa diminuição do preço da carne me parece muito mais uma resposta dos mercados ao fato de que
o Brasil teve suas exportações barradas em diversos lugares nos últimos meses por causa de questões sanitárias, inclusive aí reativação, encontraram o vírus da vaca louca de novo, aqui e acolá. Então, vários países bloquearam essa exportação, e aí, obviamente, que você tem uma quantidade maior de produto no Brasil, e isso vai fazer o preço baixar. Eu não sei se isso é uma constante a partir de agora, né? Mas esperamos que seja. Agora, Conde, não adianta ter produto a um preço mais baixo se não tem gente com dinheiro para comprar, né? Nós precisamos atacar o desemprego, nós precisamos atacar essas obras paradas, nós precisamos começar a trazer, agregar demanda nesse processo todo. Senão, a carne pode baixar bastante de preço e vai continuar as pessoas sem terem condições de comprar. É um alívio? Claro que é um alívio, né? Todo mundo começa a respirar um pouco melhor quando as coisas começam a ser tratadas de uma forma civilizada. Quando nós entendemos que a função do governo é tornar o mercado, o Brasil, as coisas mais palatáveis ao povo, o que não era o que o Paulo Guedes fazia, nem o Bolsonaro, né? Mas ainda estamos longe de qualquer tipo de solução desses problemas. Ô, Fernando Horta, vou fazer uma pergunta pessoal para você. Você sempre foi tão realista assim, na adolescência, tudo você... Eu sempre fui muito chato, entendeu, Conde? Muito chato, entendeu? Sabe aquele cara que tá tudo dando certo e o cara fica... Exatamente. Cuidado. O time tá ganhando de 4-0, entendeu? E você tá ali dizendo, cuidado. Mas isso ajuda a gente, de alguma maneira, quando a gente vai fazer análise, isso ajuda a gente, porque a gente trabalha com uma linha, né, bastante baixa em termos de sobressaltos, de novidades que possam acontecer, porque a gente já vai incorporando isso no processo. Agora, é claro que a gente torce para que tudo dê certo. Eu quero que você saiba que você é a voz da realidade que eu escuto muito, viu? Porque tem vozes da realidade aí que a gente não escuta. Horta, deixa eu ir para o bate-papo aqui. O Carlos Espanha está dizendo, Michek vai... Agora é Michek, né? Não é mais Michek. Vai aos Estados Unidos para combinar o discurso com Bolsonaro e passar informações de advogados. Ela deveria ser impedida de viajar, interferência na lei. Nem sabia que ela estava de viagem marcada. Quer dizer, não podia mesmo, viu? Ieda Nascimento dizendo, fui lá assistir porque vocês falaram, não gosto da CNN, mas o Haddad deu várias explicações contundentes. E o Daniel Marcos pergunta, boa tarde, Conde, por que os milicos nunca são punidos, sempre se safam? Horta, eu queria perguntar para você sobre a relação governo-congresso, porque nós tivemos aí um estremecimento, o Arthur Lira está nesse momento em disputa com o Rodrigo Pacheco. O Arthur Lira deu uma declaração que assustou o governo, dizendo que o governo não tem base para aprovar nem matérias simples, né? E aí foi feito um jantar, eles conversaram e tudo mais, mas continua uma tensão muito grande. Queria uma leitura tua desse cenário, porque se o governo, por exemplo, tiver dificuldade para aprovar as próximas matérias importantes, como arcabouço fiscal e reforma tributária, é um governo que vai ficar em maus lençóis, né? Como é que você vê essa situação? Então, quando você já viu aquele filme O Poderoso Chefão, né? Naquele filme O Poderoso Chefão, o Don Corleone chega em determinados momentos e o Don Corleone pede um favor, né? Pede que deem um abraço, beijem a mão dele, que tratem ele como um irmão. Mas nós sabemos que por trás, e o filme deixa muito bem isso, o livro do Mário Puzo é muito interessante nesse sentido, nós sabemos que por trás tem uma enorme relação de poder e que aquilo ali é apenas uma forma civilizada de extorsão, né? Ali o Poderoso Chefão está extorquindo das pessoas que vivem ali em volta o que ele precisa necessariamente em troca, né, de uma relação não muito transparente de poder. Pois é exatamente isso que Arthur Lira está fazendo. O Arthur Lira, quando dá a declaração dizendo que o governo não tem votos para aprovar, o que ele está dizendo é, olha, a gente precisa de mais. Né? Mais o quê? Bom, mais dinheiro, mais cargos, mais poder, mais entrada, mais tudo. Essa é a situação. Né? E isso, de alguma maneira, vai ser a tônica da forma como
o Lira opera o Congresso, só não foi dessa forma com o Bolsonaro, porque o Bolsonaro entregou tudo na primeira gritaria, ele fez o orçamento secreto e tudo que o Lira queria estava ali. Agora, qualquer governo que tente minimamente, de forma republicana, obter ganhos e espaço dentro do parlamento, sem passar por esse crivo, né, de achaque que o Lira está propondo, não vai ter muito sucesso, não. E o ruim é que, quando a gente olha a composição da Câmara, e especialmente depois da eleição do Lira, com a quantidade de votos que ele teve, fica meio difícil a gente imaginar que o presidente possa fazer algum tipo de arquitetura política que não passe necessariamente pelo Lira. Eu apostei no processo da eleição que o presidente iria se aproximar dos governadores, e a partir da aproximação com os governadores ia chegar na estrutura política através dos estados, com as bancadas dos estados já organizadas, e aí ia diminuir o poder do Lira. Mas se o governo não tem dinheiro para investir, não tem como falar com os governadores, não tem como operar nessa situação. E aí entra o segundo zagueiro dessa posição, né? O primeiro zagueiro a gente tem ali o Lira, o segundo zagueiro, obviamente, é o Campos Neto. E essas duas figuras, nesse momento, estão travando, literalmente, qualquer tipo de posicionamento do governo. É preciso inventar um jeito de passar por isso, ou teremos problemas. Horta, você acha que o Lula está sobrecarregado na presidência? Pois é, eu tenho conversado com algumas pessoas e, do ponto de vista do capital político, sim. Né? O governo opera hoje, nós temos que ser sinceros, o governo opera hoje em cima do capital político de Luiz Inácio Lula da Silva. Aí você vai dizer, mas não é normal isso, Fernando? Não foi ele que foi eleito? Não, não é normal. Especialmente num governo de coalizão. Seria normal você ter várias estruturas políticas que contribuíssem para essa situação, mas não é o que está acontecendo em termos nacionais. Nós estamos operando em cima do capital político de Luiz Inácio Lula da Silva. Então, obviamente que isso sobrecarrega ele, porque ele fica sem margem para efetivamente dar passos mais largos em direção a determinados objetivos mais ambiciosos, vamos dizer assim. Né? Por exemplo, o MST foi lá e fez uma ocupação na Bahia, né? E imediatamente a imprensa veio para cima, como é normal, esse é o jogo de poder que ia acontecer. E aí nós tivemos agora, ontem ou anteontem, um ministro referente a essa questão dizendo que não vai aceitar nenhuma ocupação que não seja dentro da lei, né? E já falou grosso com o MST. Mas por que isso acontece? Porque nós estamos sem espaço para efetivamente fazer determinados movimentos políticos audaciosos, porque o governo ainda está dependendo de Luiz Inácio Lula da Silva. Então, eu acho que do ponto de vista dos afazeres, né, das coisas que se tem que prestar atenção, eu acho que o Lula dá conta nesse momento, até porque ele elegeu algumas áreas importantes para tocar o governo. Agora, do ponto de vista do capital político, começa a ficar difícil, porque você não tem, por exemplo, como responder a essa posição da mídia com relação à ocupação do MST da forma como nós de esquerda gostaríamos, porque senão você acaba desgostando uma parte do governo, uma parte do apoio, né, vai chegar nos ouvidos do líder, então você começa a ter dificuldade para jogar nesse processo. É preciso que o governo comece a trabalhar e produzir esse capital político para que ele consiga se sustentar por si só. Perigoso fazer essas concessões. Eu mesmo já me manifestei aqui. Quer dizer, o MST foi absolutamente importante para a eleição do Lula, foi absolutamente importante para aqueles que tiveram limitações com a pandemia no Brasil. Eles doaram mais de 10 mil toneladas de alimentos, né? Até por ter um governo omisso, né? O MST merece muito respeito, né? Isso eu acho que é uma coisa que não se pode fazer concessão. Agora, Horta, o Lula se reuniu com os ministros, acho que foi na sexta-feira passada, né? E ele fez, eles são tantos ministros, né? São 33 ministros, que vira 37, até né? 37? 37, pelo que eu acho. Que vira. Não, porque tem cargos com status de ministro, né? Vira uma espécie de discurso público, né? E eu queria saber o seguinte: o que você interpretou daquele discurso? Porque o Lula parece que ele está estimulando os ministros ainda, né? Ele não está propriamente cobrando, ele está falando, vamos lá, vamos fazer, vamos acontecer, não pode baixar a cabeça. Como é que você lê essa comunicação do Lula com seus ministros?
Pois é, esse é um dos pontos de descompasso no governo que a gente está vendo, né? Primeiro, o presidente Lula tem uma visão muito acurada do que seja a estrutura política brasileira, e aqui eu não estou dizendo absolutamente nada do que além do que todo mundo já sabe, né? Então ele, Lula, sabe que em realidade nós estamos marcando passo, estamos, né, batendo no mesmo ponto e ainda não conseguimos ter um avanço substancial. Aí você vai dizer, mas Fernando, são 60 e poucos dias. Mas em momento de revolução digital, nessas novas tecnologias, já era possível de nós termos coisas mais palpáveis para apresentar. Então o presidente Lula fica querendo que os ministros efetivamente tenham essa coragem e que façam as coisas andarem um pouco mais rápido, mas nós temos ministros que não estão interessados em fazer muita coisa, nós temos ministros que estão interessados em não fazer absolutamente nada, e nós temos ministros que ainda não sabem como as coisas têm que ser feitas, porque são novos, a primeira vez e tal, então isso vai levar algum tempo. A questão é que o presidente está tentando perceber se pode dar esse tempo aos ministros, ou seja, será que essa relação que nós tivemos, especialmente pós 8 de janeiro, né, que as instituições brasileiras foram tão questionadas, será que essa lua de mel que houve logo depois da eleição, em função do absurdo que era Jair Bolsonaro entre a mídia e Luiz Inácio Lula da Silva, será que isso vai continuar por mais 2, 3, 4, 5, 6 meses, até que alguns ministros realmente consigam compreender a sua função e trabalhar dentro? Será que é possível dar esse espaço? Eu tenho a impressão que o presidente começa a se convencer que não, e fica querendo que os ministros efetivamente comecem a mostrar serviço da forma como ele sabe fazer. Reunião e incentivo. Até onde eu sei, o presidente Lula delega muito poder, né? Delega muita posição, diferente do que era a presidenta Dilma. A presidenta Dilma mantinha os ministros muito próximos e estabelecendo o que devia ser feito, as tais das metas, né? Mas o presidente Lula tem outra percepção. Agora, óbvio que se ele sentir que a estrutura política do governo, de alguma maneira, não está respondendo às necessidades que ele, governo, precisa para se manter inatacado por essas forças golpistas, eu tenho a impressão que ele vai ser obrigado a agir. E tenho a impressão que nós já fizemos concessões demais nesse ponto. Não sei até que ponto o presidente pensa que há posição, há espaço para que essas concessões continuem. Será que nós vamos ter de novo concessões do tipo do Juscelino? Será que vamos ter mais do que isso? Quer dizer, ainda estamos esperando um pouco para ver como é que as coisas se acomodam, mas certamente essas palavras do Lula denotam uma certa urgência que ele tenta passar para os ministros. Encontrar aí na TV aberta, também na internet, nas redes sociais, sempre um privilégio ouvir a tua percepção, até porque você acerta muito o que é até desagradável e até assusta, viu, Horta, esses prognósticos aí que você faz. Agora, Horta, vamos falar do Bolsonaro? Lamentavelmente, só pelo menos uma cifra aqui sobre o problema atual, né, que continua reverberando, que são as joias presenteadas ali pelo governo saudita e tudo mais. Acho que amanhã o ex-ministro de Minas e Energia, o Bento Albuquerque, vai dar o seu depoimento. Achei um absurdo que autorizassem a defesa a adiar esse depoimento, porque tinha que pegar o Bento Albuquerque no calor, né, da denúncia, né? Agora, sobre esse imbróglio todo, o fato de o Bolsonaro permanecer foragido nos Estados Unidos, qual é o desenlace mais provável aí desse problema? Só quem perde com essa situação toda como está é o Bolsonaro. A gente tem que entender isso, né? Às vezes a gente tem a vontade de ver as coisas acontecerem, então muita gente que tem motivos de sobra para querer Jair Bolsonaro, e não só Jair Bolsonaro, mas Pazuello e tantos outros atrás das grades, depois de terem respondido efetivamente pelo que fizeram. Mas nós temos que entender que há um rito nisso, há um rito político, há um rito jurídico que precisa ser cumprido nesse processo. E eu acho que Jair Bolsonaro não está sabendo manusear o capital que ele teve, o apoio que ele teve. Está se deixando aparecer, está se deixando mostrar com uma vulnerabilidade muito maior do que ele necessitaria fazer. Acho que ele teria recursos para se defender de uma maneira melhor. Agora, não sou eu que vou ensinar isso para ele. Quero mais é que ele não se defenda mesmo, e quero mais é que o governo siga nessa toada. Acho, Conde, que lá por quarta-feira, talvez quinta, nós vamos ter uma nova notícia
alguma coisa completamente nova que vai atacar efetivamente Jair Bolsonaro. Lembra? Primeiro foi o cartão corporativo, as padarias, depois as carpas, as moedinhas, o cartão de vacinação, e aí chegaram as joias. Aí vem 16 milhões e meio a tônica, né? O governo Lula vai ter de lidar com isso, né? Vai ter denúncia do Bolsonaro até 2026, mesmo se ele for preso, vai continuar tendo denúncia. Vai continuar. Querido, brigadíssimo pela sua presença aqui no Bom para Todos. Boa semana, sucesso. Nós vamos nos encontrar aí em outros momentos nessa semana. E até a próxima. Obrigado, Condão. Um abraço para todo mundo. Boa semana para todo mundo.